Olá pessoal, vamos aqui começar nossa segunda aula, né? E aí vamos estar falando agora um pouco sobre comandos de criação, tá? O primeiro comando de criação, que é o mais básico aí de todos, é o comando de criação de linhas, tá? Então você pode acessar ele por aqui, né? Então, ou digitar, né? Underline, é, ou digitar, né? O underline L, né? Line, né? Isso aí na versão português. Ou somente L, Enter na versão inglês. Então vamos lá. Aqui tem alguns exemplos e a gente vai executar esses exemplos. Fica de olho aqui no tecladinho que tem e no mouse para você verificar qual comando aqui eu vou estar executando, né? Então, basicamente, eu posso usar o atalho ou digitar, tá? Então, primeiramente, deixa eu aumentar aqui o zoom, né? Acho que tá bom. Então, eu vou criar aqui no comando line, cliquei, botão esquerdo, né? Vou clicar aqui, ó. Cliquei aqui num ponto, né? E venho aqui e coloco a dimensão ali que eu quero, 70. Você verifica que eu puxei, né? A direção que eu quero. Cliquei 70 e vou apertar Enter. E aí veio aqui, né? Para o ponto que eu queria. Puxei aqui para cima, 20, Enter. E aí eu vou seguindo esse raciocínio, né? Eu puxo para a direção que eu quero que a linha vá, né? Direção e sentido. E vou digitando aqui as dimensões. Enter. Para baixo aqui, 10, Enter. Para a lateral aqui, ó, já tem os comandos de precisão ativado. Eu não preciso nem mais digitar, né? Ele já indica ali o ponto. Finalizei aqui meu desenho, né? Dou um ESC, ele libera o comando. Esse exemplo aqui que eu acabei de executar. Outra forma, agora fazendo esse exemplo, é digitando aqui, né? L, Enter. Cliquei aqui num ponto, especifiquei um ponto. Depois eu coloco 80, Enter. 20, Enter. 10, Enter, Enter. Ou ESC, tá? Tá aí, fiz aqui o segundo exemplo, né? Tá os dois aí. Então, comando de criação de linha, bem simples, né? Eu quero que vocês baixem aí esse arquivo e tente executar aí esse comando aí de criação de linhas. Agora eu tenho aqui criação de circunferências, né? Existe um processo de criação de circunferências a partir aqui do comando, ó, círculo, né? O centro e o raio. Então, posso clicar aqui, vim aqui no A. Cliquei, o centro e o raio. Então, clico no centro e indico o raio, né? O raio de 20, tá aí, criou, né? A mesma esferinha aqui de 20, de 40 centímetros de diâmetro, né? Ou 40 unidades de diâmetro. E aí eu tenho outros pontos também, né? Eu posso clicar aqui, ó, circunferência. Aí ele, conforme você pode ver aqui, ó, de dois pontos ou 3 pontos, né? Então, 2 pontos, eu vou informar 2 pontos e ele vai fazer a circunferência a partir de 2 pontos de referência. Fez aí essa circunferência, ó, nesse ponto inicial e ponto final da linha. Posso vir, ou eu poderia vir aqui, né? Circunferência, 2 pontos ou 3 pontos, né? Tem outros tipos, né? De tangência, uma circunferência que vai tangenciar 2 pontos, né? Ou tangenciar 2 pontos com um raio específico, né? Mas vamos aqui, ó, 3 pontos. Eu vou clicar aqui nesses 3 pontos, ó. Quero que passe aqui, aqui, aqui. Pronto, criei uma circunferência passando pelos 3 pontos conforme o exemplo. Vamos aqui, comando de criação de arcos, né? Existe várias formas ali de criar um arco, né? Pode ser até pela uma circunferência.
Mas basicamente quando eu crio um de 3 pontos, o arco ele não fica bacana. Ele eu vou colocar aqui, ó, e aí eu vou ter que meio que colocar aqui o terceiro ponto, né? Então você verifica aí que não vai ficar legal, né? Então o que que eu gosto? Eu gosto de usar, né, um marco que você indique o centro e o início e o fim desse arco, né? Então eu posso vir aqui em arco, vou querer um ponto inicial, central e o final, né? Eu posso alternar isso aqui, né? Tem diversas formas de construir esse arco. Então vou aqui primeiro centro, o inicial, centro e fim, né? Então eu vou vir aqui inicial, início, né? Centro e fim. Vendo aqui que o arco ele vai o quê? Pelo sentido anti-horário, né? Então ele está no sentido anti-horário. Se eu for executar aqui ó, anti-horário, o início vai ser o final desse próximo. Então posso vir aqui em arco, início, centro e fim, né? Então início, centro e fim. Aqui é a mesma coisa no exemplozinho de baixo. Venho aqui em arco, seleciono início, centro e fim. Início, centro e fim. Repara no que eu estou clicando, né? Eu só estou clicando aqui nos atalhos e tudo mais. Mas eu posso executar o comando também, tá? Que está escrito aqui, né? O comando de polilinha é bem interessante eu estar utilizando, tá? É PL, tá? E aí a construção é igual do comando line, tá? De comando de criação de linhas. Então 25, 50, aí vamos dizer que aqui é 20 e aqui é 30. E aí eu dou um ESC, criei aqui a minha polilinha. Quando eu clico nela, eu seleciono ela toda. Diferente de quando eu criei ali, né, as de linha, né, os objetos aqui com linha. Ó, eu clico em cada linha, ela criou separado. Numa polilinha, ela é o que? Unida, né? Então, selecionei, dou ESC. Aí existe uma coisa interessante, né? Um comando aí, que se eu clicar duas vezes numa polilinha, vai abrir aqui as opções, tá? Essas opções, você pode usar spline aqui e dar um enter aqui, ó, ou um ESC. Você vê aqui que ela faz com que a polilinha ela fique curva. Isso aqui é interessante que a gente pode utilizar ali num projeto elétrico, tá? Ao invés de você ficar apanhando para fazer essas linhas curvas, né? Então você faz um monte de linha reta, depois clica nesse comando e cria essa curvatura aí na linha, ok? Então basicamente é só clicar duas vezes em cima, vir aqui nas opções e selecionar aqui essa alteração da linha, ó, ao jeito que ela ficou, dou um ESC, tá aí alterada. Então isso é uma possibilidade aí de alteração. Outro comando aí de criação muito utilizado é o comando retângulo, né? Então você pode vir aqui, tem retângulo de polígono, você pode vir aqui que está selecionado retângulo e criar aqui, ó, no caso, um quadrado, tá? 25, eu vou escrever aqui, ó, deixa eu ver, não está aparecendo aqui no meu cursor. Eu vou dar o comando retângulo, vou escrever ali 25,25 e ele vai criar ali o seu quadrado, né? Ali com 25 de unidade. Repara no comando o que aconteceu.
o comando ali foi o que? Arroba. O arroba é exatamente o ponto que eu cliquei. Então, ele é uma coordenada relativa em relação à coordenada x e y aqui do inicial do AutoCAD, né? Então, a partir desse ponto que eu cliquei, eu vou ter o que? 25 em x, vírgula 25 em y, entendeu? Então, a gente separa aí as dimensões por vírgula e os valores decimais a gente vai separar por ponto, tá? Aqui no AutoCAD. Porque é a versão em inglês, né? Não vou mexer nessa configuração. Vamos fazer aqui o outro retângulo. Ó. Eu venho aqui no comando REC, retângulo, Enter. Vou especificar o ponto, né? E aí eu vou ali, ó, colocar 100 em x, digitei 100 em x, vírgula, 50 em y. Criei aqui o meu retângulo. Está aqui o meu retângulo. Criação de polígono, né? Eu posso fazer um polígono inscrito numa circunferência ou não, tá? Então, eu posso fazer ele aqui também inscrito dentro ou fora. Então, polígono, eu tenho um atalhozinho aqui dele no retângulo, ó, polígono. Vou selecionar um ponto central. Lembra do que eu falei com relação ao comando de precisão? Center de circunferência aqui, ó. Central, ponto central. Geometria central aqui também. Vou voltar aqui. Ele não tá selecionando. Ah, não. Primeiro, ele está pedindo o quê? Informar o número de lados, né? Entre com o número de lados do polígono. E aí eu tenho que digitar. Basicamente aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, eu vou digitar 5, Enter. E ele vai pedir aqui para eu entrar com o centro. Ó. Repara que agora deu certo, né? Então, eu cliquei aqui e aí vai perguntar escrito dentro ou escrito fora, né? Escrito dentro. Então, vem aqui, coloco aqui o meu polígono, ok? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, né? Então, vou vir aqui com o comando POL, polígono, Enter, selecionar aqui o centro dessa circunferência, aliás, 8 lados, né? Enter, e aí eu vou selecionar aqui o centro da circunferência. Escrito fora, tá? Dessa vez. Pronto. Cria aqui o meu exemplo, tá? E aqui está aquela opção, né? Se eu der aqui, ó, RE, Enter, vai regenerar aqui, refazer esse desenho, né? É aquela opção de eu fazer o desenho ali com esse comando, né? Do SP Line, né? Enter. É um comando meio chato, né? De você estar executando. Tipo, você vai clicar aqui, depois clicar aqui. Você vai vendo que você vai criando aí, Enter, uma linha, né? Curvada. Eu prefiro criar, né? Com a polilinha. Eu venho aqui com a polilinha, dito aqui os pontos, dou um Enter aqui, né? E aí, eu vou e clico 2 vezes nela e altero ela para esse tipo de linha, né? E aí eu posso fazer ali meu projeto elétrico bem fluido. Basicamente, são esses aí os comandos de criação básicos, tá? Que a gente vai estar utilizando nos nossos projetos. À medida que a gente for desenvolvendo o curso, pode surgir outros comandos que serão ensinados também, ok? Então, até a próxima aula.